A graça e a paz, amada igreja, é com muita alegria que estamos reunidos para darmos prosseguimento ao nosso estudo da revista de Tiago, A Fé em Ação. A nossa revista é da editora Cristã Evangélica e eu também gostaria de destacar alguns materiais que foram usados como complemento para enriquecer ainda mais o nosso estudo. Bem, a lição de hoje é a lição de número 7, que tem sobre o tema Fé sem parcialidade. E, para tanto, nós vamos estar embasados no livro de Tiago, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 13. Antes de iniciarmos, eu gostaria de convidá-los para assistir um vídeo que eu achei muito pertinente, um vídeo que foi produzido pela Unicef e que retrata de uma forma muito atualizada, Ele contextualizou o que nós, muitas das vezes, ao caminharmos, ao estarmos em determinados locais, nós nos deparamos. Mas eu convido a cada um de nós hoje a fazer uma reflexão. Eu, enquanto cidadã, e principalmente enquanto cidadão dos céus, qual a atitude que eu tenho feito, ou que eu tenho tomado diante de realidades como as quais a gente vai ver agora nesse vídeo. Prestem atenção. Esse vídeo é muito forte, principalmente quando envolve criança. Mas essa é a realidade que milhares de pessoas vivem no dia a dia e se deparam no dia a dia com preconceito. E aqui nós estamos vendo preconceito social, econômico.
mas tem também preconceito racial, de gênero. Agora mesmo nós estamos vivendo de uma forma tão forte a questão do preconceito racial. E o quanto nós somos iguais perante a Deus. É muito difícil pensar sobre esse tema. E imagina vivê-lo no dia a dia. Tiago hoje nos convida a essa reflexão. A questão de discriminação, de situações enfrentadas dentro da igreja. E aí, eu gostaria que nós, no dia de hoje, saíssemos dessa lição com a seguinte reflexão. Eu, enquanto igreja, enquanto templo de Deus, como, diante de situações que são apresentadas no dia a dia, como eu estou reagindo, como eu estou agindo, como tem sido a minha prática enquanto cristão. Tiago aqui levanta um problema de ordem interna, que deve ser tratado com muito cuidado e discernimento espiritual. O problema das diferenças entre os membros da igreja. Não tomar partido, ou seja, não tratar os irmãos com parcialidade deve ser nossa opção como servo do Senhor Jesus Cristo. Em Romanos 6, versículo 22, nos diz: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Em Efésios 2, do 19 ao 22, nos diz: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, segundo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Nós precisamos ser edifícios bem ajustados. E o único que é digno de toda honra, glória e louvor é Jesus Cristo, que é a nossa pedra angular. Um dos problemas dessa igreja, para a qual Tiago escreve, é o descompasso entre o que eles professam e a vida prática no dia a dia. O edifício não estava bem ajustado quando Tiago escreveu essa carta. Lembremos que Tiago escreve para igrejas compostas de pessoas vindas, em sua grande maioria, das classes mais pobres daquela época. As pessoas eram pequenos artesãos, agricultores que trabalhavam nas terras de seus senhores, soldados, viúvas e órfãos por causa das guerras ou das doenças que assolavam naquela época. É interessante destacar que mesmo entre eles havia o que parece essa atitude de favorecimento, ou seja, tratavam de maneira diferenciada as pessoas com melhores condições econômicas. Tratavam melhor apenas porque elas se vestiam melhor ou apresentavam poder ou riqueza. Tratavam melhor essas pessoas em detrimento daquelas que eram pobres, daquelas que estavam vestidas de maneira andrajosa, com trapos, com roupas mais simples. Tiago foi incumbido de enfatizar a ética cristã. Ele apresenta essencialmente o ensino de Cristo. Tem-se dito que a epístola de Tiago é baseada no Sermão da Montanha. Examinando-a com cuidado, verificamos que, até certo ponto, essa afirmação faz sentido. E aí eu gostaria de trazer a reflexão em Mateus 5, do 3 ao 12. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Nesse estudo veremos que Tiago condena a parcialidade dentro do corpo de Cristo, que é a Igreja. Se Cristo é o Senhor das nossas vidas, por que não podemos fazer acepção das pessoas? Nós veremos nos tópicos a seguir. No tópico 1, nós não podemos fazer acepção de pessoas porque é incompatível com o caráter de Deus. E aí teremos 3 subtópicos dentro dessa questão. Primeiro, é incompatível porque nós somos criados à imagem de Deus. Depois vocês podem ver em Gênesis 1, do 26 ao 27. A discriminação vai contra o caráter de Deus, que nos criou a sua imagem e semelhança. No tópico 2, oportunidade de salvação é igual para todos. Em 1 Timóteo 2, do 3 ao 6, a discriminação vai contra o caráter de Deus, que oferece oportunidades iguais de salvação para todos os povos, independente de raça, cor e posição social. É preciso crer e aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. E a salvação, ela é oferecida para todos. Basta apenas crer. No terceiro tópico, o julgamento é imparcial. Atos 10, do 34 ao 35. A discriminação vai contra o caráter de Deus, que julga de maneira imparcial as ações do homem. Deus não julga o pobre por ser pobre. O fato é que todos aqueles que buscam a Deus de todo o coração vão achá-lo, quer sejam pobres ou ricos. Deus não é influenciado por aparência. Logo, nós que professamos a nossa fé em Jesus, Senhor da glória, também não devemos ser influenciados por aparência. E agora nós estaremos lendo do capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5, que diz assim a palavra de Deus. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre, andrajoso, e tratardes com diferença o que tem trajes de luxo, e lhe disserdes, tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos torneis juízes tomados de perversos pensamentos? Ouve, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros no reino que prometeu aos que o amam? Palavra de exortação. Tenhamos muita atenção nas nossas ações, nos nossos pensamentos e atitudes. E eu destaquei em amarelo algumas palavras que eu acho importante trazer para a nossa reflexão dentro do contexto em que Tiago está escrevendo. A fé refere-se não ao ato de crer, mas à fé cristã como um todo, cujo foco central é Jesus Cristo. A fé do nosso Senhor Jesus Cristo inclui o fato de que Deus ama o mundo e de que Cristo morreu por ele. Se Deus e Cristo mostram graça e misericórdia sem acepção de pessoas, assim também os cristãos o devem fazer. Senhor da glória, é Cristo quem revela a glória de Deus. Em 1 João 1,14 nos diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio da graça e de verdade, e vimos que sua glória, a glória como unigênito do Pai. Em sua vinda à terra, ele mostrou somente imparcialidade. Em Mateus 22,16. E enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhes, Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade.
sem te importardes com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Por exemplo, consideremos as pessoas da genealogia de Cristo. Elas não faziam, na sua grande maioria, parte da elite. Depois vejam em Mateus 1, do 1 ao 16. Vejam também a escolha da aldeia humilde de Nazaré como residência por 30 anos e a sua disposição de ministrar na Galiléia e em Samaria, regiões que eram objeto de desprezo por parte dos líderes de Israel. Jesus não se importava. A palavra acepção, originalmente essa palavra referia-se a levantar o rosto de uma pessoa ou elevá-la, mas passou a se referir à exaltação de alguém por motivos superficiais, como aparência, etnia, posição ou classe social. Em Jó 34:19 nos diz: quanto menos aquele que não faz acepção das pessoas de príncipes, nem estima o rico mais do que o pobre, porque todos são obra de suas mãos. Em 1 Pedro 1,17: ora, se invocais como Pai, aquele que, sem exceção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Quero destacar também a palavra sinagoga, está no capítulo 2, no versículo 2, um ajuntamento ou congregação, uma vez que Tiago escreveu muito cedo na história da igreja para os cristãos judeus, ele usou tanto essa palavra genérica como a palavra grega normal traduzida por igreja, está lá em Tiago 5,14 também, para descrever as reuniões coletivas da igreja durante esse período de transição. Agora eu destaco a palavra anéis de ouro. Embora os judeus normalmente usassem anéis, aí a gente tem um exemplo em Lucas 15:22 da passagem do filho pródigo, quando ele volta para casa e o pai manda que os empregados preparem a melhor roupa e tragam também o anel. Embora tenhamos esse exemplo, mas era uma família mais rica, porque naquele contexto poucos podiam dar-se ao luxo de ter anéis de ouro. No entanto, há alguns relatos de que no mundo antigo as pessoas mais ostentosas usavam anéis em todos os dedos, menos no dedo médio, para exibir a sua posição econômica. Trajes de luxo. Essa palavra refere-se a vestes brilhantes e finas. Também pode referir-se a cores vivas e resplandecentes e adornos brilhantes e cintilantes. Tiago não está condenando o incrédulo pelo fato dele se vestir de modo a atrair a atenção das pessoas na igreja. O que ele está condenando é a reação lisonjeira da igreja para com essas pessoas. E agora eu destaco a palavra pobre. Embora houvesse pessoas com recursos na igreja primitiva, temos o exemplo em Atos 10, do 1 ao 2, que diz assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Embora houvesse pessoas com recursos na igreja primitiva, grande parte da igreja era formada por pessoas simples e pobres. Atos 2:45, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida de que alguém tinha necessidade. Ao longo de toda a Escritura, os pobres sempre foram vistos de forma especial por Deus. Em Gálatas 2:10, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Quero destacar agora a frase: assenta-te em lugar de honra. É um lugar mais confortável e proeminente. As sinagogas e os salões de reunião do século I, às vezes tinham bancos ao redor da parede externa e alguns na frente. A maioria da congregação sentava-se de pernas cruzadas no chão ou ficava de pé. Havia um número limitado de lugares de honra. Eram os lugares que os fariseus sempre queriam ficar. Depois vocês vejam em Mateus 12,
do 38 ao 39. Outra frase, palavras que eu quero destacar é: fizestes distinção. Essa passagem refere-se à verdadeira natureza do pecado, e não às vestes de luxo, nem aos anéis do rico, ou ao fato de que ele havia recebido um lugar de honra. A natureza do pecado é ser juízes tomados de perversos pensamentos. Uma tradução melhor para a expressão seria juízes com intenções malignas. Tiago temia que seus leitores se comportassem como um mundo pecaminoso no sentido de favorecer os ricos e proeminentes e evitar os pobres e os simples. Aí nascia o pecado no coração. Quanto cuidado nós temos que ter. E no versículo 5 temos: não escolheu Deus os que para o mundo são pobres. Essa frase aqui Tiago refere-se em seu sentido atual da esfera de salvação, aqueles sobre quem Cristo reina. Em Mateus 5,3, bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Agora nós passaremos para o tópico 2 da nossa revista. E lembremos sempre da pergunta: por que não fazer acepção de pessoas? Porque é incompatível com os princípios cristãos. E diz assim que Arthur Duque afirmou que, como cristãos, não podemos aceitar as divisões sociais e políticas que o mundo impõe sobre nós. A fé cristã tem que acabar com as distinções que existem na sociedade. E aí eu complemento dizendo que a fé cristã tem que acabar com as distinções que existem dentro da própria igreja. Em Romanos 12, do 1 ao 10, é uma passagem que nos leva a essa reflexão de que nós somos um corpo. Cristo é o cabeça. E como corpo, cada membro tem o seu valor e tem a sua importância. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis aos vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Porque assim como um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ele segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. E o que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Igreja, nós somos o corpo. Cristo é o cabeça. E como corpo, cada membro, cada um de nós tem o seu valor, tem a sua importância. Mas nós precisamos nos colocar à disposição de Deus e dizer: eis-me aqui, usa-me a mim. E Deus nos usará, nos dará os nossos dons, para que a gente possa desenvolvê-lo e usá-lo com amor e alegria, para a obra de Deus e para a honra e glória do nome de Deus. Que não haja distinções, separações, contendas.
que nós possamos afastar do nosso coração sentimentos que nos aborrecem e trazem o mal, mas que possamos apegar-nos ao amor. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. É o que Deus nos ensina e que possamos viver verdadeiramente. E agora, dentro do tópico 2, ainda nós vamos dar prosseguimento à expressão ouçam, meus amados irmãos, que está no capítulo 2, no versículo 5, demonstra uma certa severidade da parte de Tiago, mas ao mesmo tempo revela o seu cuidado pastoral para com as ovelhas. É como se ele estivesse dizendo: favorecendo os ricos, vocês estão indo contra Deus, que sempre olha pelos pobres. Entretanto, é importante ressaltar que a pobreza em si não é caminho para a salvação, pois o único caminho é Jesus Cristo. Mas a pobreza deixa o coração mais fértil ou mais aberto para a semente do Evangelho frutificar e crescer. Tiago faz determinadas perguntas e afirmações, provando com elas que havia acepção de pessoas naquela comunidade cristã. A primeira afirmação está no versículo 6. Entretanto, vocês desprezam os pobres. Não são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Essa expressão ou exploração reflete uma situação de radical polarização social no século I, com comerciantes e proprietários de terra que não eram cristãos tomando terras e bens dos pobres, como a gente está vendo. Tiago desafia seus leitores cristãos a respeito do motivo pelo qual eles honravam os ricos na Assembleia, uma vez que são justamente os ricos não cristãos, os ricos descrentes do mundo, que blasfemam o nome de Cristo. Eles que os arrastam para os tribunais, como o Antigo Testamento frequentemente registra. Malaquias 3,5 nos diz: virei até vocês para juízo, terei pressa em testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que oprimem os trabalhadores, as viúvas e os órfãos, torcem o direito dos estrangeiros e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. No Novo Testamento temos o exemplo de Saulo, que levou Estevão para o tribunal e o condenou porque ele era cristão. Em Atos 8, do 1 ao 3. Depois, Saulo, já convertido, teve de suportar as mesmas coisas que impusera sobre os outros quando ele já estava convertido. Em Atos 16, do 19 ao 26. Os ricos arrastavam os pobres para os tribunais para acusar os cristãos de perturbarem a tranquilidade e a ordem da comunidade, com acusações caluniosas. E ainda, os ricos usavam os tribunais para roubar dos pobres. Essa situação foi a principal razão para a revolta da Galileia, que levou à guerra em 66 a 70 depois de Cristo. E outra afirmação que Tiago traz está no versículo 7. Não são eles os que blasfemam o nome que foi invocado sobre vocês? Difamar o nome invocado sobre os cristãos mostra claramente que havia perseguição religiosa contra eles. O termo invocar se refere à ocasião em que o nome de alguém é invocado sobre uma outra pessoa, passando a primeira a se tornar sua propriedade. O nome de Jesus havia sido invocado sobre os cristãos e eles se tornaram posse de Deus. 1 Pedro 2, do 9 ao 10. Os judeus abastados que se opunham a Cristo estavam atormentando esses cristãos pobres. João 16, do 2 ao 4. A igreja deve tomar cuidado para não se assemelhar àqueles que blasfemam o bom nome que sobre ela foi invocado. E agora, caminhando para o tópico 3, porque não devemos fazer acepção de pessoas, que é incompatível com a natureza da igreja. Não é possível hoje pensarmos numa igreja tão somente para um grupo determinado de pessoas.
A igreja não pode estar aliada a um grupo político ou social, pobres ou ricos, ou a determinado grupo étnico. Em 1 Coríntios 1, do 10 ao 11, nos diz: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer, pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cleo, de que há contendas entre vós. Foi Jesus quem reforçou o ensinamento da lei de que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E aí, o versículo 8 da nossa lição nos diz: se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazei bem. O amor ao próximo deve ser evidenciado em obediência e submissão à palavra de Deus. Em várias passagens do Antigo e do Novo Testamento, somos exortados a amar o Senhor Deus de todo o nosso coração, e de toda a nossa alma, e de todo o nosso entendimento, e de toda a nossa força. Deuteronômio 6, 5, Marcos 12, 30, nos diz sobre isso, e muitas outras. Este é o primeiro e maior mandamento, como ensinou Jesus. O segundo mandamento é o amor pelos nossos semelhantes. Marcos 12, 31, João 13, do 34 ao 35. Possamos amar ao próximo, amar com o amor de Jesus. É difícil. Em alguns momentos, dependendo de situações que a gente enfrenta com esse próximo, pode ser difícil, mas é impossível. Não, porque se a palavra de Deus nos diz que nós podemos amar, nós podemos amar. Não importa o que aconteceu, o importante é o que nós vamos fazer com aquilo que aconteceu. Qual aprendizado nós vamos tirar? Se alguém nos feriu, busquemos em Deus forças para que Deus trabalhe no nosso coração, para que no tempo dele a gente consiga força para deliberar o perdão. Mas esse amor aqui, nessa reflexão que Tiago nos traz, é o amor ao próximo, sem distinção de classe social, de raça, de etnia. Todos nós somos iguais diante de Deus e nós devemos amar e respeitar cada pessoa. Se tiver ao nosso alcance fazer algo de bom, como nós vimos na outra lição, que possamos fazer, ajudar viúvas, órfãos, ajudar aquela menininha que nós vimos no vídeo. Quantas menininhas, mães, pais têm espalhados por aí precisando de ajuda? Que Deus nos oriente em como ajudar. Passando para o tópico 2, não violar um mandamento. No versículo 9 ao 11 diz: se todavia fazei acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aqueles que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulterás, porém matas, vens a ser transgressor da lei. E aí eu destaquei algumas palavras em amarelo para que a gente possa também se aprofundar. Violar um só mandamento é desobedecer ao próprio Deus e faz com que a pessoa se torne culpada diante dele. A palavrinha "se" é a primeira a ser destacada. Uma tradução melhor seria "uma vez que". A construção grega dessa frase condicional indica que essa prática estava de fato acontecendo entre os leitores de Tiago.
Fazei acepção de pessoas. A forma desse verbo grego indica que a conduta deles não era um deslize ocasional, mas uma prática contínua. E culpado de todos. A lei era considerada um todo interdependente e qualquer infração se constituía transgressão da lei como um todo. Jesus disse: nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Mateus 5,18. Portanto, demonstrar favoritismo torna o indivíduo culpado. Fazer acepção de pessoas desagrada a Deus, pois vai contra a sua lei. Que possamos, não só dentro da igreja, mas em qualquer lugar por onde nós caminharmos, possamos ter um olhar misericordioso, amoroso, não julgador, que possamos ser unidos, principalmente na igreja. Lembremos que nós somos o corpo, Cristo é o cabeça. E todos nós, enquanto corpo, precisamos um dos outros e precisamos estar com amor, apoiando uns aos outros. E agora, o 3 fala sobre justiça e amor. E aí está no versículo 12 e 13, que diz: falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. A justiça e o amor exigem que todas as pessoas sejam tratadas com dignidade. Uma pessoa que não mostra misericórdia nem compaixão pelos necessitados demonstra que nunca respondeu à grande misericórdia de Deus. E como uma pessoa não redimida, somente receberá o castigo rigoroso que ela mesma semeou. Palavra dura. A misericórdia triunfa sobre o juízo. A pessoa cuja vida é caracterizada pela misericórdia e obediência a Deus está preparada para o dia do juízo e escapará de todas as acusações que a justiça rigorosa poderá apresentar contra ela. Porque, ao mostrar misericórdia para com os outros e obediência a Deus, ela dá prova genuína de que recebeu a misericórdia de Deus. Está lá em Mateus 25, 34 ao 40. E agora nós caminhamos para a conclusão. À luz do ensino de Tiago, podemos concluir que a acepção de pessoas é um pecado contra o mandamento do amor. E que este mandamento é que deve governar aqueles que professam fé em Jesus Cristo. Tiago dá ênfase a 2 verbos: falar e proceder. Os verbos estão no termo presente, enfatizando que a maneira de falar e proceder deve ser a nossa conduta de vida. Aquele que não usou de misericórdia não pode esperar receber um julgamento misericordioso. Isso vem como uma advertência para todos os cristãos. Versículo 13. Jesus ensinou: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus 5, 7. Pelas misericórdias de Deus, as nossas boas ações são aceitas diante dele como evidência de que a salvação pela misericórdia de Deus nos alcançou. Não devemos dar mais atenção somente àquelas pessoas que são mais dinâmicas ou que têm um poder aquisitivo mais alto na igreja. Todos merecem a nossa atenção. Você tem procurado construir relacionamentos sólidos e duradouros com todos os que chegam à sua igreja? Como você tem se comportado, se apresentado, se colocado em sua igreja? Como nós, enquanto cristãos, estamos tratando os outros? Como nós, enquanto participantes de departamento A, B ou C, enquanto corpo de Cristo, nós somos um só corpo,
Cada um tem o seu valor e a sua importância. Estamos nos ajudando, estamos orando uns pelos departamentos dos outros, estamos ajudando, como nós, enquanto igreja, estamos falando e procedendo. Como nós estamos agindo com aqueles que chegam dentro de algum tipo de cultura, de algum tipo de apresentação. Essa semana o pastor postou uma foto do grupo, eu acho que Gideão, não me recordo agora o nome, que é um pastor motociclista, e ele vai às igrejas com aqueles trajes e ele evangeliza motociclista que tem os seus grupos. E eu lembro que quando ele veio na nossa igreja, ele disse que quando chegou em certa igreja com os outros irmãos também motociclistas, e ele era o convidado para pregar e seria uma surpresa, um irmão da igreja se assustou e meio que impediu a entrada deles. E aí, é claro, depois todo o mal entendido foi desfeito. Mas como nós estamos agindo diante do diferente, daquele que chega e precisa ouvir a palavra de Deus? Precisamos estar atentos a isso. É sempre mais fácil favorecer pessoas como admiramos, respeitamos, rejeitando quem é diferente. Mas Jesus veio para destruir as barreiras e unir todo tipo de pessoa em Deus. Gálatas 3, 26 ao 28 nos diz: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo vos revestistes. Dissartes que não haver judeu nem grego, nem escravo nem libertos, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Todos nós que nos convertemos e aceitamos a Cristo, somos um no corpo de Cristo. Nossas diferenças superficiais já não são mais importantes. Todos temos algo em comum: o amor de Jesus Cristo. Que esse amor nos mova a fazer o que é certo, o que é ético e o que é correto diante da palavra de Deus, que é amar ao próximo, respeitá-lo e saber acolher, receber em nosso meio aqueles que precisam ouvir a palavra de Deus, e que no nosso meio nós possamos saber respeitar, amar e apoiar uns aos outros. Que essa mensagem possa chegar ao nosso coração como uma semente em uma boa terra, e que nós possamos refletir, falar e praticar aquilo que agrada o coração de Deus. Que Deus nos conceda um dia abençoado na sua doce presença. E até o próximo estudo. A paz do Senhor. Um grande abraço a todos. Amém.